educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para uns 5 minutinhos de morato aqui, falando sobre a diferença entre alfabetização e letramento. Acho que vale sempre a pena tentar começar com uma historinha, e essa é uma historinha simpática, uma anedota que eu ouvi da boca do próprio Mia Couto numa palestra já faz uns bons anos. Ele contava que um dia, chegando em casa, lá em Moçambique, ele foi interpelado por um menino. E o menino tinha um livro dele na mão e falou: Mia Couto, eu estava na escola e vi um outro menino que estava com esse livro. Ele foi para algum lugar, deixou num banco, e quando eu fui olhar, eu vi: nossa, esse livro aqui é do Mia Couto, tá aqui o seu nome. Daí eu olhei e tinha uma fotografia. E eu falei: eu conheço o Mia Couto, o que o menino está fazendo com o livro dele? Então, vim aqui para devolver para você. Ele contou essa história para falar das questões todas de dificuldades de educação e de aculturamento que havia lá em Moçambique, mas essa história é uma excelente manifestação de o que significa alfabetização e o que significa letramento. A alfabetização é o que o menino tinha. Ele conseguiu ler na capa do livro as palavras que compunham o nome Mia Couto. Ele sabia que aquelas palavras correspondiam a uma figura existente no mundo, que por coincidência era vizinha dele. Então ele tinha um domínio da língua. A questão aqui passa toda por uma outra dimensão do domínio da língua, que é não apenas decodificar as palavras, mas significá-las. E para significá-las, muitas vezes é necessário que a gente as coloque dentro de um escopo maior e de uma quantidade mais complexa de relações. É exatamente o ponto que a criança não tinha conseguido compreender ainda, que na capa de um livro, o nome de uma pessoa não é necessariamente o nome do possuidor daquele objeto, mas que na economia simbólica geral, aquele objeto está conectado por um vínculo de autoria àquela pessoa. Certamente o menino não sabia que o Mia Couto era um escritor. Ele não sabe como funciona essa dinâmica de uma pessoa escrever e as coisas que ela escreve circularem para além da casa dessa pessoa, para além do universo alcançado materialmente por essa pessoa. E é aí que a gente entra com a ideia de letramento. O letramento é não apenas saber decodificar, mas saber dessas dinâmicas todas. Saber que um texto literário muitas vezes se refere ao mundo, mas não está se referindo ao mundo. Uma outra pequena anedota, que essa eu ouvi de segunda mão, já não posso garantir. O Augusto Boal fazendo teatro do oprimido, fazendo um teatro politicamente engajado para camponeses a respeito de reforma agrária, se assustou quando, ao final da apresentação, alguns camponeses vieram para ele dando armas e falando: vamos lá, vamos fazer a reforma agrária. E ele: como assim? Não, isso aqui é uma peça de teatro. Eu estava falando para vocês fazerem, não estava falando que eu ia fazer. Essas confusões dizem respeito ao letramento, a ultrapassar o nível da palavra e entrar no nível do texto, entrar no nível do livro, entrar no nível das trocas simbólicas que dizem respeito a uma cultura letrada.
com a brincadeira de sempre, quem olha para a minha biblioteca e fala: ai, mas você já leu todos esses livros, não entendeu um nível de letramento, que é uma biblioteca não necessariamente significa o conjunto de livros que alguém já leu. A biblioteca tem outra função. A leitura de um livro não pode ser exclusivamente pegá-lo, lê-lo e passá-lo adiante. Não, ele tem outras funções. Ele tem uma função de rememorar coisas, de trazer de volta. Já que hoje eu estou no nível das anedotas, o Alberto Manguel conta no História da Leitura o programa Biblioburro do governo colombiano, no meio dos anos 80 ou 90, não me lembro, se surpreendeu porque a ideia era levar livros para comunidades no meio da selva da Colômbia. Comunidades que não tinham acesso à biblioteca. Então, o livro era levado num lombo de burro, deixado sob a custódia, normalmente, de algum ancião da comunidade, e 1 mês, 2 meses depois, o biblioburro voltava e pegava os livros para levar para outra região. Livros que normalmente eram de questões técnicas, agronomia, ciências, biologia, medicina, a carpintaria, eletricidade, e no meio tinha algumas obras literárias. O programa ficou um pouco espantado quando uma comunidade pediu para não devolver um dos livros, que era justamente a Ilíada de Homero, porque eles achavam que aquele livro dizia muito para a comunidade, porque era um livro sobre uma guerra que existia desde sempre, controlada por uns deuses malucos que nunca eram visíveis, nunca estavam ali, mas estavam interferindo à distância, e as pessoas morriam e matavam sem nem lembrar exatamente por quê. Aí está uma questão de letramento. Entender que o livro está para além das questões imediatas. É saber que num livro uma parte é para ser entendida literalmente. O índice, outra parte, pode ser entendida de maneira simbólica, alegórica, a própria narrativa. É saber que numa peça de teatro a gente não precisa falar o nome do personagem que está falando. Todas essas pequenas questões de familiaridade dizem respeito ao letramento. E aqui, claro, não dá para evitar uma outra referência ao meu santo padroeiro Mikhail Bakhtin, que já tinha entendido, muito antes de existir essa palavra letramento, que uma coisa é compreender as palavras, outra coisa é compreender os contextos. A compreensão de contextos dizia respeito à compreensão daquilo que o Bakhtin chamou de enunciado. O enunciado é uma realização verbal que não é só verbal, é também contextual. Diz respeito à entonação, diz respeito à resposta à frase que foi falada, a resposta a outro enunciado. E é claro que quando a gente está diante de qualquer objeto de cultura letrado, seja um livro, seja uma placa, seja um jornal, seja uma receita de bolo, seja uma bula de remédio, compreender a função daquele conjunto é fundamental para que a gente tenha a completa interação com o que outra pessoa em algum outro lugar quis comunicar para a gente. É aí que a gente sai do nível quase infantil de relação com o mundo letrado para uns níveis um pouco mais elaborados e mais complexos de letramento.